Muito bom dia. Eu quero cumprimentar o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e agradecê-lo pela gentileza de um desastrado aqui. Eu quero cumprimentar o senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Quero cumprimentar Onyx Lorenzoni, ministro Onyx. Eu quero cumprimentar de uma maneira muito especial o Eduardo Sampaio Marques e parabenizá-lo e toda a equipe do Ministério da Agricultura pela construção desse plano, Eduardo. E de uma maneira mais especial ainda, meus cumprimentos a essa gigante chamada Tereza Cristina, essa ministra fantástica. Senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, ministros, a quem eu saúdo a todos, as primeiras palavras de quem tem a responsabilidade de estar aqui representando o setor agropecuário brasileiro, em nome de tantas entidades que tão bem representam, como a CNA, as entidades específicas setoriais, eu venho aqui, sem dúvida nenhuma, presidente da República, apresentar as primeiras palavras de gratidão, de agradecimento mesmo, ao governo federal. Nós sabemos o esforço que tem sido dedicar este Plano Safra e construir no momento onde se busca equilíbrio fiscal, onde o caixa está baixo, onde as dificuldades são muito grandes. Então, em primeiro lugar, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento do seu governo pelo esforço. É também fundamental lembrar aqui, presidente, do nosso agricultor e do esforço que a agricultura brasileira tem feito, a agropecuária brasileira tem feito, em cada um dos rincões desse Brasil, em diversos setores, pelo bem desse Brasil. Nós vivemos uma agricultura, ministro Paulo Guedes, de nova geração, porque temos um agricultor de nova geração, com visão de futuro, com visão de patriotismo e responsabilidade com o nosso país. E esse agricultor tem que ser lembrado e homenageado, e eu tenho uma honra muito grande de estar aqui representando ele. E esse agricultor tem tido a capacidade, nos últimos anos, de passar por cima dos problemas, de ter uma resiliência extraordinária. E a prova mais clara disso, presidente Bolsonaro, é os números da Conab que saíram a semana passada. E, mais uma vez, nós estamos batendo aí outro recorde. Quase 240 milhões de toneladas de grãos. Que, na realidade, é muito mais. Se somarmos, isso é só grãos, se somarmos as carnes, se somarmos o leite, se somarmos tudo que se produz na agropecuária brasileira, dá para começar a falar, ministra Tereza, em 1 bilhão de toneladas. Então, é muito mais que esses agricultores fazem. E é essa agricultura de nova geração que tem feito isso, presidente. Essa agricultura também reconhece, e quando eu falo da gratidão, reconhece no seu governo o esforço. E vou dar um número do índice de confiança do agronegócio. Um índice que a gente vem desenvolvendo há 6 anos, OCB e Fiesp, e que mede o grau de satisfação e de entusiasmo dos agricultores antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Pela primeira vez nesses 6 anos, presidente, esse índice superou os 70%. 79% de reconhecimento da agricultura brasileira ao seu governo. Esse índice, nesses 6 anos, nunca ultrapassou 40%. Sempre havia uma desconfiança e um temor. Então, isso mostra a confiança do setor que o senhor conquistou,
e o seu governo tem conquistado e cultivado. É também, não podemos deixar aqui de destacar, o notável papel protagonista do Brasil em relação à segurança alimentar mundial. Nós temos a obrigação, e o agricultor sabe que tem a obrigação, de cuidar da alimentação dos brasileiros e também cuidar da crescente demanda por alimentos no mundo. Nessa empreitada global contra a fome, o Brasil é o principal protagonista, presidente. Nós teremos que crescer até 2027, sem dúvida nenhuma, 40% da nossa produção. E dá para fazer isso, porque essa agricultura de nova geração sabe fazer agricultura de nova geração. Nós podemos fazer isso. Com o apoio e reconhecimento do governo, sem dúvida nenhuma, nós vamos bater mais essa meta. E vamos cumprir essa obrigação de tratar bem dos brasileiros e tratar bem também do mundo que precisa do alimento brasileiro. Tudo isso sendo feito ainda, presidente, não ocupando mais do que 30% da área do território nacional. Ou seja, dá para fazer agricultura, dá para fazer melhoria, dá para trabalhar mais, produzir mais e preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente e da sustentabilidade, que muita gente fala, mas nós fazemos. E estamos fazendo bem feito. Eu posso garantir, presidente, que todo esse crescimento, essa pujança, esse ânimo e a resiliência do agricultor brasileiro é possível pelos próprios esforços, mas sem o crédito rural adequado, sem um plano safra adequado, dificilmente nós teríamos a força e a energia para fazer tudo isso. Afinal de contas, nós temos uma indústria moderna, tecnológica, capaz de gerar resultados, mas é uma indústria a céu aberto. E numa indústria a céu aberto, nós precisamos de algum tipo de incentivo. Então, um programa de crédito rural, com certeza é importante para a agropecuária, ministro Paulo Guedes. E pode ter certeza que os custos fiscais deste programa, deste Plano Safra, serão muito menores do que os benefícios sociais e econômicos que o nosso país vai ter com esse investimento na nossa agricultura, na nossa agropecuária. Não posso deixar aqui de destacar também o papel do seguro rural. Esse crescimento, o maior da história, maior orçamento da história para seguro rural. Um claro objetivo, e eu ouvi isso do ministro Paulo Guedes também, além da ministra Tereza Cristina, de ir mitigando os riscos da atividade. Fundamental, e fica aqui a nossa gratidão e o reconhecimento. Para quem pratica a agropecuária, ter um seguro rural bem feito, que vá crescendo, que vai se solidificando, é fundamental para que a gente desempenhe um bom papel. Cabe aqui o reconhecimento também, presidente, do Congresso Nacional, dessa valorosa bancada de parlamentares, que eu gostaria de citar todos aqui, amigos, mas eu cito em especial Alceu Moreira, nosso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e o Evair de Mello, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Em nome desses dois valorosos parlamentares, eu faço uma saudação a cada um dessa valorosa bancada parlamentar que tem compromisso com a agropecuária brasileira e com o cooperativismo. Senhor presidente, como esse é o primeiro plano agrícola pecuário do seu governo, eu tenho a satisfação de registrar
que ele atende às prioridades dos produtores rurais e cooperativas brasileiras. E expressar, em nome das entidades que representam o setor primário, que tiveram a sua voz reconhecida no processo de construção desse plano. Eu agradeço e muito todas as equipes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, do Banco Central e tantos outros que ajudaram a construir esse plano. Não poderia faltar nessa hora todo o nosso reconhecimento pelo trabalho da gigante Tereza Cristina, a quem devemos muito pelo incansável esforço na construção não só desse plano, mas principalmente e além do trabalho em prol da abertura de mercados, da conservação e manutenção dos mercados, e vendendo e trabalhando magnificamente a imagem da qualidade da nossa agropecuária lá fora. A nossa gratidão, ministra Tereza Cristina. Senhor presidente, o senhor e todo o nosso país podem estar certos que o nosso setor continuará investindo. Queremos produzir sempre e mais, para benefício do nosso povo brasileiro e para atender a demanda dos alimentos do mundo todo. Desejo a cada um de nós uma ótima safra e desejo a todo o Brasil uma excelente colheita. Muito obrigado.